Cristiano, mas o que tem a ver essa questão de inflamação com intestino e cérebro? Pessoal, é daí que vem. Vou explicar para vocês por que existe essa conexão. Nosso corpo, ele tem um nervo que é ligado, que liga o intestino ao cérebro. E esse nervo, chamado nervo vago, tá, pessoal? As pesquisas demonstraram que ele é 90% ascendente, então 90% de comunicação entre intestino e cérebro, e só 10% entre cérebro e intestino. Então, a comunicação entre o cérebro e o intestino é menor do que entre o intestino e o cérebro. O que eu quis dizer com isso, pessoal? Há mais comunicação entre o intestino e o cérebro do que entre o cérebro e o intestino. Essa comunicação é muito maior subindo, tá? Então, há uma correlação com a produção de neurotransmissores, há uma correlação com a produção, com a diminuição da ansiedade, ou então com o aumento da ansiedade, de acordo com os alimentos que você consome, de acordo com as bactérias que você tem no seu intestino, de acordo com a produção de mediadores neuroendócrinos que vão fazer com que você tenha inflamação ou diminua essa inflamação. Então, isso tudo está ligado à produção de neurotransmissores lá no seu cérebro, e principalmente serotonina, tá, pessoal? E o que tem a ver serotonina no jogo do bicho, doutor Cristiano? Serotonina é um dos neurotransmissores que são responsáveis por diminuir e controlar a ansiedade lá no nosso cérebro. Tá? A produção de GABA também, que é um neurotransmissor inibitório lá no nosso cérebro, que vai diminuir também a ansiedade, a agitação de crianças e adultos, também é aumentada de acordo com as bactérias que você tem no seu intestino. Então, tudo isso tem a ver. Digamos, pessoal, que o intestino é o segundo local que mais tem neurônios no nosso corpo, tá? Cerca de 100 a 500 milhões de neurônios existem no nosso intestino, enquanto no cérebro são mais de 80 bilhões. Então, esse segundo lugar que tem mais neurônios é o nosso sistema gastrointestinal, na verdade. Então, digamos que são muitos neurônios, tá, que fazem comunicação com o nosso cérebro e estão totalmente ligados a esse processo de alimentação, estão totalmente ligados a esse processo de absorção de nutrientes, de produção de substâncias. Então, essas bactérias que são gram-negativas, elas aumentam com a quantidade de alimentos ruins que consumimos. E tem um detalhe ainda, existem alimentos industrializados que têm substâncias que matam as bactérias que são boas e, com isso, aumentam as bactérias que são ruins. Isso é fato, tá? Então, alimentos industrializados em excesso vai fazer com que isso aconteça, tá, pessoal? Existem substâncias nesses alimentos que matam as bactérias boas. Tá? E isso vai fazer com que eu aumente as bactérias ruins e aumente todo esse processo de desbiose e de inflamação, tá, pessoal? Relacionados ao aumento de ansiedade, ao aumento de agitação, tá? A diminuição da produção de neurotransmissores que são bons lá no nosso cérebro, tudo isso ligado a essas bactérias que são ruins. Perfeito. Então, e as bactérias boas, Cristiano? Tem alguma coisa que ela faz? Sim. Tem várias coisas boas que as bactérias boas fazem, tá? Primeiro, a alimentação dela é diferente da alimentação das bactérias ruins. As bactérias boas se alimentam de frutas, verduras, hortaliças, legumes e vegetais. E esses vegetais, eles influenciam na produção e na proliferação dessas bactérias lá na nossa microbiota. Então, estudos revelam que as bactérias boas sinalizam a produção de mediadores neuroendócrinos, tá? Que vão fazer com que haja uma menor inflamação no nosso cérebro, no nosso intestino e, consequentemente, no nosso cérebro, tá? Então, as bactérias boas se alimentando desse tipo de alimentos, elas vão aumentar e, com isso, vão aumentar a produção desses mediadores neuroendócrinos. Quais que são eles? Um deles é o GLP-1. Não sei se vocês conhecem GLP-1, que é o glucagon-like peptídeo. Tem a ver com emagrecimento, tem a ver com outras coisas relacionadas também ao seu comportamento, tá? Peptídeo YY
também é outro que é um mediador anti-inflamatório, que vai fazer com que haja menos inflamação no intestino e, consequentemente, uma produção maior de neurotransmissores lá no nosso cérebro, pessoal. Então, digamos que uma pessoa que tem uma alimentação regulada, no sentido de alimentos saudáveis, frutas, legumes, hortaliças e verduras, vai ter uma maior produção e uma maior manutenção de bactérias gram-positivas lá no seu intestino, e com isso uma sinalização maior para a produção de neurotransmissores lá no nosso cérebro, tá, pessoal? Inúmeros estudos mostram que a inflamação no nosso intestino vai fazer com que tenhamos menos produção de neurotransmissores no nosso cérebro, e isso vai desencadear um processo ali de excesso de ansiedade. E o que tem isso? O que isso a ver tem com criança? O que isso tem a ver com criança com TDAH, doutor Cristiano? Tudo, tudo. Porque uma criança que tem uma alimentação desregulada, que não tem um consumo correto dos nutrientes, nem dos legumes, das verduras, das hortaliças, só come pão, só come arroz, só come feijão. Pessoal, eu falo não pelo alimento, mas pela monotonia alimentar. Só come aquilo todos os dias, ele não vai ter uma produção na microbiota de bactérias boas, que vão fazer com que ele aumente a produção de neurotransmissores lá no nosso cérebro, tá, pessoal? Isso vai gerar essa desbiose, a desbiose vai gerar essa inflamação, e aí vem um efeito cascata. Digamos que vem um ciclo vicioso, tá, pessoal? Um dos neurotransmissores que são produzidos no nosso intestino, serotonina a acetilcolina também é produzida no intestino, e outros neurotransmissores que são importantes para o TDAH também. Mas a acetilcolina é produzida no nosso intestino, e quando eu tenho essa inflamação que eu falei para vocês, ocasionadas pelo excesso de bactérias gram-negativas, pela inflamação do LPS, meu corpo não vai absorver a colina, que é o nutriente que é responsável por fazer para transformar a acetilcolina, que a acetilcolina é responsável pela memória, pessoal, não sei se vocês sabem, memória e aprendizado. A acetilcolina é um dos principais neurotransmissores que são responsáveis pela memória, pelo aprendizado. Então, quando eu tenho inflamação lá no meu intestino, a colina que eu comi não vai ser transformada em acetilcolina. Quando está tudo normalzinho lá, essa colina é absorvida, transformado em SAMe, que é chamado de S-adenilmetionina, e essa S-adenilmetionina é transformado posteriormente em acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela memória e pelo aprendizado, principalmente em crianças. Então, se eu tenho essa inflamação, não vou produzir acetilcolina direito, vou ter mais ansiedade, e isso vai piorar o meu foco, e isso entra no efeito cascata, igual eu expliquei para vocês. Esse efeito cascata é bem comum, que só pode ser interrompido se você fizer um detox no seu organismo e não ofertar mais determinados alimentos para o seu filho, tá, pessoal? Eu estou falando dessas coisas e é muita coisa para ser falada, sabe, pessoal? Numa live já tem 30 minutos que eu estou falando, eu não falei talvez 10% do que tem que ser falado, tá, pessoal? Então, voltando aqui, eu não vou produzir essa acetilcolina de uma maneira correta, e isso vai dificultar o aprendizado dele. Essa mesma inflamação vai fazer com que eu não produzo a serotonina também da maneira correta, e crianças que têm TDAH, elas têm um excesso de ansiedade em muitos casos, na maioria dos casos que ocorrem, quando ocorrem o tipo de TDAH, que é o tipo conjunto, tanto é hiperativo como desatento, a criança é muito ansiosa, tá, pessoal? E a falta de serotonina nessa criança vai fazer com que ela não tenha foco, com que ela não tenha atenção, com que ela não termine as atividades que ela tem que fazer, com que ela não termine direito as provas que ela tem que fazer. Até para estudar é difícil. Para uma criança que tem TDAH, estudar é um sacrifício, estudar para uma prova, porque ela não consegue parar e se concentrar num único assunto ali por algum determinado tempo, pessoal. Então, perfeito. Essas bactérias que são boas vão produzir triglicerídeos de cadeia curta, que sinalizam lá no nosso cérebro o eixo HPA, né? E o eixo, a hipófise que
vai fazer com que o seu cérebro produza os neurotransmissores. Então, quando eu tenho uma quantidade de bactérias boas lá no meu intestino, que são que sinalizam através do nervo vago a produção de neurotransmissores, eu vou ter uma produção de neurotransmissores, inclusive de dopamina lá no cérebro do meu filho, tá? Isso vai fazer com que ele aumente o seu foco, vai fazer com que ele aumente a sua atenção. Doutor Cristiano, então quais alimentos são bons para aumentar o foco e a atenção do meu filho? Me fale, por favor, que eu preciso, já estou sofrendo muito com a falta de foco, com a falta de atenção do meu filho. Pessoal, alimentos de verdade, tá? Frutas, legumes, hortaliças, peixes, ovos, tá? Gorduras boas, azeite de oliva, tá? Você consegue produzir uma alimentação saudável para o seu filho. Ah, doutor Cristiano, mas é tão difícil, etc. Mas você está no controle. Se você quer uma mudança para o seu filho, se você quer o seu filho não sofrendo na escola por causa de bullying, por causa de reclamações, então mude a alimentação do seu filho, está nas suas mãos. Você pode mudar, sim, a alimentação do seu filho, vai ser recompensante, você vai sentir no dia a dia, vai sentir na escola, os professores elogiando ele, os professores dizendo, nossa, ele mudou, nossa, como ele, o que você fez, etc. Porque você está mudando ele de dentro para fora. Você está mudando a alimentação dele. Então, legumes, hortaliças, verduras, frutas, vegetais, faça a diferença na vida do seu filho com esses alimentos, tá? Aumente, diminua ou tire completamente aqueles alimentos que são venenos da vida dele. Eu já expliquei em outros vídeos que aumentam a ansiedade da criança, doces, balinhas, refrigerantes que expulsam os nutrientes do organismo do seu filho, do seu filho. Esses tipos de alimentos são ruins para os seus filhos. Retire esses venenos, faça uma limpeza, um detox na vida dele, desses alimentos, dê alimentos bons e veja seu filho mudando da água para o vinho em relação ao foco, em relação à atenção. Tá, pessoal? Doutor Cristiano, tem detalhes sobre isso? Tem sim, pessoal. É muita informação. Agora está indo lá para 40 minutos de live, é muita informação para falar numa aula só. Tá? Então, eu queria deixar para vocês essas informações, essa conexão entre intestino e cérebro.